Olá, desenrolados! Você já teve um ponto de virada que mudou tudo na sua vida? Bem-vindos a mais um Desenrola comigo, Vânia Marques. E hoje eu quis falar sobre esse tema porque eu estava lembrando dos meus tempos de professora publicitária. E eu dava aula numa disciplina que chamava Produção para Rádio, TV e Cinema, então a gente trabalhava roteiros, criação de roteiros para filmes publicitários. E tinha uma parte lá da teoria que chamava ponto de virada. E uma vez no trabalho final, pedi que os alunos levassem um exemplo, né, dos comerciais para a gente analisar os diversos pontos de viradas e tiveram exemplos excelentes. Aí teve um aluno que levou um ponto de virada que era o seguinte: ele pegou um comercial, acho que era da Gisele Bündchen, se não me engano, ela numa passarela. Aí ela ia até o final da passarela, dava aquela virada fenomenal que só ela dá, jogava aquele cabelão e voltava. Aí acabou o comercial e a gente ficou esperando. Cadê o ponto de virada? Ele falou, é a Gisele na passarela. É claro que ele foi motivo de zoeira durante muito tempo. Porque o que é o ponto de virada na questão publicitária, né? Trabalhando em roteiros publicitários. Ponto de virada, quando a gente fala de roteiros, é qualquer evento inesperado que leva a história para outro lado que você nem imagina. O espectador não está esperando isso. Então, geralmente, ele é o ponto máximo da narrativa, é o clímax. E dali surgem várias emoções. Podem surgir humor, drama, suspense, medo. Ele vai causar um impacto, por quê? Porque você sabe onde você quer chegar. Então, quando você tem essa clareza do final da historinha que você está contando ali no roteiro, você consegue trabalhar esses pontos de virada de forma a prender a atenção do seu espectador e ele continuar te assistindo, esperando esse elemento surpresa. É muito parecido com piada. Por que a gente acha piada engraçada? Porque a gente vai, o cara vai contando, quem sabe conta piada, né? Não é o meu caso, mas o cara vai contando a piada e você vai, né, vai raciocinando, vai prevendo o finalzinho daquela história, de repente muda, de repente não é nada daquilo e aí desperta essa emoção do humor. Então esse é o ponto de virada do qual eu tô falando, como esse exemplo aqui que eu vou te mostrar agora na publicidade, uns comerciais super premiados. Dá uma olhada. Can I have a sip of that? Cheers, mate. Excuse me. Can I have your shirt, please? Sure. Thanks, mate. Ou seja, o cara que criou esse roteiro, ele fez o fato acontecer de uma maneira surpreendente, oposta do que se esperava e muitas vezes isso pode ser até chocante, né? Dependendo do impacto que você quer causar. Vamos trazer isso para a nossa vida real, vamos sair dos comerciais e vamos para a vida real, para o nosso dia a dia. Se eu te falar que todos os dias, sem exceção, você tem uma oportunidade, pelo menos, para ter um ponto de virada na sua vida. Pois é, sabe por quê? Porque nós somos previsíveis com os nossos hábitos, com a nossa rotina, com o nosso piloto automático. Então, tudo que a gente faz, a gente costuma ter, às vezes, reações completamente previsíveis. É um não que você deixa de falar, é uma rotina exatamente igual a de ontem que você repete, é alguma coisa que você não tem coragem de enfrentar porque tem medo. Então são pequenas situações que cabem um ponto de virada, uma reação surpreendente, inusitada e inesperada que você pode atuar sendo o protagonista aí da história que você está construindo para você. Se você perceber mesmo, pega aí alguém que você acha foda, alguém que você admira muito. Essa pessoa provavelmente teve um ponto de virada que fez ela se destacar como ela se destaca hoje. Nos cursos que eu já fiz com várias pessoas, né, com vários experts, todos eles têm um ponto de virada e geralmente carregado de muito drama. Né? Por exemplo, um curso que eu fiz com o Doug Nelson, da Mente Milionária, o cara, ele passou, quase morreu queimado. No seminário ele mostra a foto dele no hospital todo queimado.
bem dramático. O Blair Singer, ele quase perdeu a família, quase perdeu a esposa, quase perdeu o filho, tem sempre um drama. Anthony Robbins, pai abandonou, passou fome, morou dentro de um carro. Enfim, todo mundo tem uma história pra contar, fora os grandes nãos que a mídia fala aí, né? Tipo, Oprah Winfrey recebeu não sei quantos nãos, a própria Gisele Bündchen, Lady Gaga, Jim Carrey, o próprio Steve Jobs, que foi demitido da própria empresa. Então, sempre tem uma situação ali de conflito, principalmente interno, que faz a pessoa querer mudar essa chavinha. Por quê? Porque não aguenta mais a situação do jeito que tá. E só depende dela fazer essa mudança, principalmente primeiro na mentalidade para depois nos comportamentos e na atitude. E aí a gente não precisa esperar esse ponto de virada dramático de novela mexicana para mudar a nossa vida. Nós temos oportunidades diárias. Por exemplo, o meu maior ponto de virada, ele teve um pouquinho de drama, assim. Foi numa situação em que eu tinha largado uma minha profissão antiga para cuidar de um negócio próprio, para empreender no varejo, aí não deu certo. E aí eu falei, pô, e agora o que eu vou fazer? E aí, graças a Deus, aconteceu isso e hoje eu estou trabalhando com desenvolvimento pessoal, que é o que eu sempre quis na minha vida. Mas a minha chavinha só mudou depois de um certo sacode. Né? Isso é comum da gente ver acontecendo, só que muitas vezes isso, em vez de nos inspirar a uma mudança, nos causa medo. O ponto de virada é o que eu faço com esse medo? Mais uma vez, um tema recorrente aqui. Então a gente dá esse primeiro passo para seguir um outro rumo, porque aquele rumo que a gente está não tá legal. E aí esse sacode, muitas vezes a gente vai ter mudanças ou pelo amor ou pela dor. O ser humano geralmente espera a dor. Então, o ponto de virada é isso, é você utilizar uma situação que seria completamente previsível na sua rotina, mudar, fazer diferente, ter resultados diferentes e aí escolher. Você vai ter mais uma alternativa para tomar atitudes diferenciadas, mais inteligentes ou não. Às vezes você vai para um lado que não deu certo, volta, refaz o caminho, segue um outro, né? Seu GPS interno, ele vai te mostrar uma outra alternativa. É só mesmo pra gente sair desse piloto automático, senão a gente fica perpetuando situações infelizes e a gente vai ficando escravo de uma falta de realização que gera vitimismo, que gera peso, gera cara ruim, gera energia suja. E aí a gente não consegue ver oportunidades e depois lá no finalzinho da vida ou até agora mesmo a gente só fica reclamando. Então, que tal dar esse ponto de virada? Vai nessa passarela da sua vida, dá aquela virada de Gisele Bündchen, mas depois volta e surpreenda-se. Surpreende você primeiro, porque aí depois os outros vão, ó, se não aplaudir, problema deles, você tá se aplaudindo no final. Beijo, te vejo no próximo Desenrola e me conta aqui o seu ponto de virada, eu vou ficar muito feliz em saber.